Olha, meu convidado aqui no Jornal 96 hoje não é o diretor do Instituto de Gestão da Cerveja, e sim o Instituto de Gestão das Águas, Francisco Caramuru Paiva. Bom dia, Caramuru. Bom dia, Diógenes, seus ouvintes, seus telespectadores, né? Também estou vendo aqui que tem uma transmissão. Pois é. E para a água, como para a cerveja, a exemplo de diversas atividades produtivas, a água é fundamental. É fundamental e tem que saber usá-la com parcimônia, né? Vamos falar um pouquinho de fiscalização das barragens, né? Isso é importante também, porque uma das funções do Instituto é monitorar as águas. E, claro, seus riscos também de perder, por exemplo, uma barragem dessa. Como é que o IGARNE está acompanhando esse trabalho de fiscalização das barragens? Então, a resolução ministerial número 1 de 28 de janeiro agora de 2019 determinou que o Rio Grande do Norte deveria fiscalizar 246 barragens. Esse número ele pegou de um estudo anterior de uma empresa de consultoria. Então, imediatamente a nossa tarefa foi construir a logística de resposta a essa demanda. Isso porque no ano passado foram feitas 60 fiscalizações de barragens. Subir para 240 com o mesmo recurso e a mesma equipe é um desafio de quadruplicar. Tem que fazer uma logística muito grande. E aí esse é o número de barragens no Rio Grande do Norte? Não. Ou ele é maior, menor? Ele é maior, tem catalogadas já, cadastradas 515. 500? Mas veja bem, esse cadastramento são de todos os tamanhos. O que a Política Nacional de Segurança de Barragens, que é uma política recente, 2010, 12334/2010, se fosse uma pessoa, era uma criança de 9 anos. Então, a política diz que a fiscalização deve ocorrer para os barramentos que têm capacidade de armazenamento superior a 3 milhões de metros cúbicos ou parede de 15 metros de altura. Dessas 515, das 246, cairia para 60. Né? Então, que é mais ou menos isso que foi fiscalizado. 60 mais ou menos foi fiscalizado. Mas, de toda forma, como é uma resolução do Conselho Ministerial, que rebate sobre o Ministério do Desenvolvimento Regional e sobre a ANA, e a ANA, por sua vez, coordena o sistema de gestão de águas do país. ANA, Agência Nacional de Águas. Agência Nacional de Águas. Nós fizemos uma logística, rearrumamos o IGARNE, remanejamos pessoal de outras áreas e de 2 profissionais, doutora Cília e Patrícia, nós ampliamos para 6, construímos um plano de trabalho, dialogamos com os diretores da ANA que estiveram aqui na semana passada. Eles assumiram o compromisso de dar um aporte complementar de recursos para nos garantir a parte funcional, complementar transporte, complementar diárias, de modo que o plano já foi encaminhado sexta-feira para Brasília e nós apresentaremos um plano de trabalho que de março a dezembro daremos conta de cumprir 100% da resolução, quadruplicar as fiscalizações do Rio Grande do Norte e começando, evidentemente, por aquelas que estão na dimensão prevista na Política Nacional de Segurança de Barragens e que apresenta algum nível de complexidade maior. Isso já estava previsto ou tem a ver com o que houve em Brumadinho, lá em Minas Gerais? Olha, como eu falei, numa das missões do IGARNE, que é a fiscalização de segurança de barragens, quando a bacia hidrográfica é totalmente potiguar. Tem situações, como por exemplo, no caso bem repercutido de Passagem das Traíras, onde o rio Seridó nasce na Paraíba e conclui aqui no Rio Grande do Norte. Nesses casos de rios interestaduais, a bacia torna-se federal e quem faz esse trabalho é a Agência Nacional das Águas. No caso onde começa e termina no próprio estado, o IGARNE. Há uma tarefa sendo desenvolvida, não nessa escala, mas logo que eu cheguei, fui conversar com a equipe, conversar com o professor Rigueto, que é um dos nossos coordenadores lá, nós percebemos que já há uma experiência acumulada que aponta para a necessidade de estruturar melhor o setor para ampliar e aperfeiçoar esse trabalho. Tem um formulário padrão que a ANA apresenta para todo o país, que no trabalho de fiscalização de segurança de barragens, a equipe vai lá, pontua se aqueles itens estão dado conta e daí classifica sobre o risco e o dano.
Aliás, esses dois termos são parecidos e às vezes confundem. Um dano potencial alto é uma coisa e um risco elevado é outro. Estão parecidos e a própria equipe considera, e nós vamos apresentar uma proposta que consiga, digamos, ter um nível de classificação mais compreensível, porque às vezes a leitura, e os dados estão disponíveis na ANA desses relatórios, a leitura desses dados fazem confundir risco e dano. Nós temos 5 barragens que precisam de maior atenção, segundo a própria Agência Nacional de Águas. O senhor já citou a Passagem das Traíras, e temos a Calabouço, Açude Gargalheiras, e além disso, deixa eu ver aqui, Barbosa de Baixo e Riacho do Meio, né? Passagem das Traíras, fica outra? Passagem das Traíras no Seridó, São José. Calabouço, qual é a região? Pacifica. Açude Gargalheiras, claro. Acari. Conhecido. Barbosa de Baixo. Próximo de Caicó e Riacho do Meio. E Riacho do Meio também. São privadas, essas duas. Isso, essas pequenas duas, também. Essas duas são pequenas também. Por que o nível de atenção nessas barragens é maior? Então, o relatório aponta, e tem outras que não estão. Essas ficaram mais famosas porque está no relatório da ANA. No ano passado. No ano passado, né? Né? Tem umas 4 ou 5 a mais. Porque quando você combina o risco, que são danos na parede, com o dano potencial, e aí é um questionamento sobre dano potencial, porque hoje, quando classifica dano potencial elevado, em relação a se houvesse o rompimento, o alcance daquela água atingiria o quê? Então, o fato do dano potencial elevado, se tiver uma cidade atrás tem dano potencial elevado, e se tiver uma casa tem dano potencial elevado. Então, um dos questionamentos da equipe técnica é que isso deveria ficar mais segmentado para perceber. Claro, né? Mais Aí eu claro. lhe pergunto, dessas 5 barragens que a gente está registrando aqui de potencial maior, qual delas pode afetar, no caso, centros urbanos? A maior estrutura seria Passagem das Traíras, que já houve ordem de serviço, porque o trabalho do IGARNE vai até fiscalizar e passar para o chamado empreendedor, que é a ideia que se tem do dono. Esse empreendedor geralmente é ou o governo federal, através do DENOX, ou o governo do estado, através da SEMAR. E algumas vezes são empreendedores particulares. Tá, mas, eu repito a pergunta. Alguma delas ameaça cidades, bairros, centros urbanos? Veja, Passagem das Traíras, como eu falei, é de maior tamanho. Forte. Então ela teria um alcance, se viesse a ser, que tem uma certa preocupação sobre a chegada a Caicó. Mas o fato é que ela hoje está, a recomendação da ANA é que ficasse a 6% da capacidade. Hoje ela está a 0,8%. E a recomendação da ANA, que foi dada a ordem de serviço pelo secretário de Recursos Hídricos, o João Maria Cavalcante, é de que faça um estudo. Há uma percepção com a fiscalização de que pode ter danos que coloquem em risco. Então, recomenda que faça um estudo e em seguida o estudo a obra. O Açude Gargalheiras, por exemplo, hoje já está seca lá, né? Mas o Açude Gargalheiras fica muito próximo à cidade de Acari. Gargalheira DENOX, e a informação que nós temos é que foi tocado o serviço e que o DENOX na última semana falou que já está com recursos para tocar a parte de obras de sua competência. Né? A ANA também sinalizou com os recursos para apoiar o governo do estado na manutenção aonde tiver essa necessidade. E a possibilidade de dano estrutural, né? Possibilidade de risco com danos. Deixa eu te perguntar uma coisa. Esse esforço do IGARNE, ele é conjunto com outras instituições? Eu digo isso porque, por exemplo, a SEMAR, a Secretaria Estadual de Recursos Hídricos, juntamente com o CREA, juntamente com outras instituições, se reuniram também para fazer esse trabalho de fiscalização. A fiscalização do IGARNE está junto com esse grupo ou é em separado? Bom, depois desse tema, desse acontecimento, desse desastre de Brumadinho, a repercussão, o alarme sobre o tema cresceu muito. Eu tenho dito que realmente é um tema que merece alerta, preocupação e não alarme. Que a partir de agora se tenha, e não é fácil ter, porque o Estado brasileiro, a manutenção das estruturas do Estado, de escolas, de hospitais, etc.,
e no geral é precária, mas no tema de segurança de barragens, é importante que tenha essa preocupação para que se aperfeiçoe, melhore a segurança e melhore as ações de fiscalização e de manutenção. E tem uma sinalização, os diretores da ANA vieram aqui, tiveram reunido com a governadora, tiveram reunido com a equipe da SEMAR. E essa ação nossa, primeiro, a fiscalização é uma tarefa diretamente nossa, do ponto de vista do que está previsto na política. Ações de perceber como estão as obras, tem um conjunto delas. O CREA está fazendo uma ação agora, que vai perceber em alguns lugares, por uma iniciativa própria, mas a tarefa de cumprir 246 compete ao IGARNE. O sistema se ajustar, aí quando eu falo IGARNE, eu estou falando que o IGARNE é um dos órgãos da SEMAR. O sistema de recursos hídricos do Rio Grande do Norte, que precisa como um todo ser fortalecido para que a gestão seja aperfeiçoada e as pessoas percebam na vida doméstica e na vida produtiva, nas casas e nas atividades produtivas, esse efeito da melhor gestão de águas. Aí, às vezes eu estou falando de um tema que vai atravessando uma outra área, EMPARNE, SEMAR, CAERN, são temas que se integram. Ao IGARNE compete mais uma dimensão voltada à gestão. Isso. Olha, o Felipe Balá, que é ouvinte do Jornal 96, está informando que o açude de Gargalheiras já foi reformado pelo DENOX. Isso. A informação que ele nos traz. Confere com o que eu falei. Confere com a sua, agora há pouco, sobre a barragem, uma das mais importantes aqui no estado do Rio Grande do Norte. Agradeço ao Felipe aí a Felipe atenção. Balá, dele aqui. Felipe Bala? Balá. É BLA, aí tem um H no final. Esse H ajuda muito. Esse tipo de informação é importante a gente levar, né? Para evitar, inclusive, alertas desnecessários, né? Para a população ficar preocupada. Claro, nesse sentido, Diógenes, eu queria aproveitar o gancho da tua observação, porque com esse caso de Brumadinho, que é barragem de rejeito, tem uma série de diferenciações. Fizeram lá, pelo que eu vi na imprensa, etc., li, 8 barragens, uma em cima da outra, para segurar rejeitos. Não se faz 8 barragens de água para segurar água. Então, barragem de rejeito em Brumadinho é uma coisa, barragem de água no Rio Grande do Norte é outra. É fato que precisa alerta, preocupação, aperfeiçoar a fiscalização e fazer manutenção, que não existia. Mas isso com o devido cuidado para não criar situações alarmistas. Nós fomos... Uma situação de alarme desnecessário, não é? Sim. Eu queria te perguntar sobre a quadra chuvosa. A gente está vendo aí que está chovendo desde o ano passado, a coisa começou a se regularizar, está chovendo esse ano, perspectiva de inverno, e como é que estão os nossos reservatórios hoje com essas chuvas registradas no início do ano? Então, quando eu falo do sistema, realmente a gente entra. A chuva que cai, eu tive nesses dias assistindo uma palestra do meteorologista Gilmar Bistrô, que tem acompanhado, e para nossa alegria, ele disse que está construindo, em breve nós teremos um modelo potiguar de previsão do tempo. Isso tem uns 4 ou 5 no país, nós teremos a partir dos elementos que ele tem observado. A leitura que ele faz, observando o resfriamento, e ele fazia essa projeção já das águas do Pacífico, o efeito El Niño, e os ventos aqui, a convergência, as águas do Atlântico, o que tem sido de alteração de pressão e de movimentos, ele faz uma leitura que o inverno caminhará para o que é dito normal, dentro da média do Rio Grande do Norte. Isso significa, aí vem para a nossa parte, o monitoramento das águas é feito, os 47 maiores reservatórios potiguares, aqueles que têm mais de 5 milhões de capacidade de armazenamento, 5 milhões de metros cúbicos, esses reservatórios que sustentam o abastecimento e o conjunto das atividades produtivas do Rio Grande do Norte, porque água é vida e também é desenvolvimento, esses reservatórios estão hoje num patamar de 20%, ou seja, algo perto de 1 bilhão, são 4,5 bilhões a capacidade total, é melhor do que o mesmo período do ano passado. Em janeiro nós já terminamos acima do que foi o ano passado. Se o inverno for normal, a previsão é que nós tenhamos a recomposição dos nossos reservatórios em 50%. Significaria a melhor condição desde 2012, há 7 anos, e nós devemos entrar num circuito de 4 anos de um ciclo
muito promissor de chuvas, ou seja... Passamos aí aquele período de secas, que começou, como você falou, em 2012, e agora a gente entra num momento mais de regularidade, né? Isso, é mais ou menos um ciclo aí de 4, 6 anos que nós repetimos essa frequência. Que bom, né? Que bom. Para encerrar, nós temos mais um minutinho, eu queria que o senhor falasse sobre o programa Água Nossa, cujas inscrições para participação, principalmente das escolas, o prazo está aberto até o dia 28 de fevereiro. É um trabalho de conscientização do bom uso da água, né? Então, Caramuru. Tem o Água Nossa, tem um programa de estágio, nós já começamos também com a Universidade Federal e vamos ampliar agora para o IF. As ações normais, mesmo diante do decreto de calamidade que nos recomenda reduzir custos, as ações normais, emissão de outorga, fiscalização. Entramos num novo ciclo de gestão de água, terminou 4 anos de um ciclo, é uma parceria com a ANA, entramos num novo ciclo, vão aumentar as variáveis, a complexidade e a quantidade de atividades. Nós estamos dentro da normalidade e no pronunciamento da governadora na Assembleia, ela deixou textualmente expresso, aliás, o pronunciamento dela dá todos os nortes da gestão que ela pretende. No campo de água, ela falou fortalecimento do sistema, que envolve comitês e a revisão do plano estadual, fortalecimento do IGARNE, e é nessa perspectiva que nós começamos a dialogar também com a Assembleia Legislativa, com alguns deputados, o deputado Francisco, o deputado George. Vamos conversar com o presidente, tivemos na Assembleia, na audiência que o Kelps fez, porque para aperfeiçoar a gestão, para as pessoas sentirem mais água para a produção e para a residência, é importante que tenha investimento no sistema, pensar a sustentabilidade do sistema de segurança hídrica. Esse tema nós já conversamos e pretendemos ampliar ele para no futuro próximo a gente deixar esse legado como mais um passo da gestão das águas do Rio Grande do Norte. Pois é, eu conversei com Francisco Caramuru Paiva, novo diretor do Instituto de Gestão das Águas no Rio Grande do Norte, IGARNE, e com certeza ao longo do ano a gente vai conversar com ele sobre outros assuntos que interessam a gestão das águas no Rio Grande do Norte. Obrigado, Caramuru, por sua presença aqui no nosso programa. É um imenso prazer, Diógenes, tanto me ouvir, de repente estar aqui na bancada ali conversando contigo e com os seus ouvintes. É um prazer imenso, estou sempre à disposição. É isso aí. Você acompanhou no Jornal 96. Presidente Jair Bolsonaro pode receber alta ainda nesta quarta-feira. Polícia Federal apreende mais 1 tonelada de cocaína no Porto de Natal. Governadora Fátima Bezerra lança seu primeiro pacotão de medidas. Justiça Estadual condena adolescentes envolvidos em morte do motorista do Uber. COSERN oferece parcelamento de faturas no cartão de crédito e número de doações de órgãos triplicam no Rio Grande do Norte. Olha, a Polícia Federal apreende mais 1 tonelada de cocaína e desta vez no Porto de Natal. Ok? Todos um bom dia. Eu volto amanhã com o Jornal 96.